tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre um tema importante em obstetrícia, que é a restrição de crescimento do feto intraútero, né? Muita gente deve conhecer alguém ou mesmo já passou por isso. É um bebê que foi até o fim da gestação e às vezes nasceu com peso baixo, 2 quilos, 2,100, né? E aí ocorre uma curiosidade importante, por que isso acontece, doutora? Será que é dieta? É o estresse? Quais são os fatores de risco? Quais são os tipos de restrição? Eu queria falar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Até porque esse tem sido um diagnóstico muito mais comum nos dias de hoje, talvez porque as mulheres têm tido filhos em idade mais avançada, talvez pelo estresse da vida moderna, por todos os fatores pró-inflamatórios, a poluição das cidades. Mas então é legal que a gente entenda um pouco sobre isso. Para nós médicos, a restrição de crescimento se divide em 2 tipos, basicamente. A precoce, que ocorre antes de 32 semanas, e a tardia, depois de 32, né? É interessante a gente fazer essa divisão, porque as causas mudam. Então, a restrição precoce, ela normalmente está associada a patologias mais graves, ou de base materna, ou infecciosas, ou até alterações genéticas desses fetos. Já a restrição tardia está mais associada a um problema placentário e às vezes uma questão também de genética, né? Os pais às vezes são pequenos, né? Não vão ter um bebê gigante. Então a gente tem que orientar essa paciente para entender, primeiro, qual tipo de restrição ela tem, para a gente poder saber o que a gente tem que fazer, né? Então existem condutas que nós podemos tomar para melhorar o crescimento desses fetos, vão ser mais efetivas talvez em um tipo, outras que vão ser mais efetivas no outro, né? E é importante que essa paciente saiba que esse bebê ele deve ser acompanhado com Doppler, muitas vezes semanalmente, né? O acompanhamento dessa gestação muda um pouco, para que esse feto ganhe o máximo de peso que a gente conseguir até o fim da gestação, mas acima de tudo, que ele chegue o mais próximo do termo possível. Muitas vezes no acompanhamento nós estamos fazendo ultrassom e a paciente fica triste porque acha que o feto está ganhando pouco peso. Porém, esses fetos tendem a ter este comportamento. E a gente lembra que o importante é que consiga chegar até o termo. Mesmo com um baixo peso ao nascimento, o bebê que nasce de termo terá condições e um prognóstico muito melhor. Lembrando que o bebê que é restrito intraútero, ele tende a ter um crescimento bom fora do útero, dependendo da causa da restrição de crescimento. Então, naquelas casos onde a restrição foi por causa placentária, o crescimento tende a ser normal depois do nascimento. Então é importante esse tema, é importante que a paciente não se desespere uma vez que veja que o seu feto está lá com peso abaixo do percentil 10, né? Que muitas vezes esse é o chamariz, né? É aí que começa a investigação e diagnóstico. Ela não se desespere, que ela traga isso para o obstetra dela. É importante que o obstetra esteja acostumado com esse tipo de situação, passa a ser uma gestação de alto risco, como a gente chama, né? Porém, bem acompanhada e bem orientada, o prognóstico pode ser bom e o resultado final também pode ser bom. Então, sem desespero, né? Sem medo, vamos acompanhar, vamos estar juntos nessa hora e as coisas tendem a dar certo, tá bom? Obrigado, é isso que eu queria falar hoje.